E aí pessoal, beleza? Max aqui de novo. Meu irmão, qual é o problema do Islã? Antes de responder essa pergunta, eu vou tratar de dois assuntos que estão envolvendo esse momento atual. Em primeiro lugar, essa comparação entre a tragédia de Mariana e a de Paris. Essas duas coisas não se comparam porque são coisas diferentes. Em primeiro lugar, a tragédia de Mariana, os responsáveis por aquela calamidade não tinham como calcular as proporções que aquilo ia tomar. No entanto, o que ocorreu em Paris foi um grupo de muçulmanos apontando armas para pessoas desarmadas e disparando. Os caras não só sabiam das consequências, como planejaram para que assim fosse. Portanto, essas duas situações não se comparam. Com isso eu não quero dizer que uma é mais importante do que a outra, ou mais triste do que a outra, não é isso. Só que são situações diferentes, beleza? Segunda coisa que eu quero tratar, teve uma postagem da ATEA que muita gente está compartilhando. Isso é no mínimo burrice. Eles dizem mais ou menos assim: não rezem por Paris, a religião já trouxe problema demais para eles. Para começar, o que aconteceu em Paris não foi um problema de religião, porque o Islã não é uma religião. Pelo menos não da forma como nós ocidentais entendemos o termo religião. A gente entende que religião é mais ou menos, quer isso esteja certo ou errado, mas a gente entende que religião é um conjunto de crenças, é um conjunto de costumes e valores morais que são de cunho pessoal. O Islã não é isso. O Islã é uma junção entre modelo cultural, modelo político-legislador e fé. Essas três coisas numa única coisa só. Isso pode ser comprovado de maneira muito fácil. Basta você olhar um católico brasileiro, um católico norte-americano e um católico inglês. Você vai ver que os três caras, eles apesar de comungarem da mesma fé, os caras todos os três são católicos, eles ainda têm culturas diferentes, ainda são indivíduos diferentes. No entanto, se você pegar na mesma situação, três muçulmanos, você vai ver que quando eles não são iguais, eles tendem a uma certa igualdade. Isso é comprovado. Isso é a comprovação de que o Islã ele não é uma religião como a gente enxerga as outras religiões, como é uma religião qualquer. Aí você pergunta, qual é o problema do Islã? O problema do Islã ele começa no mesmo ponto em que começa o problema do movimento LGBT, o feminazi, inclusive até os anarcocapitalistas carregam o cerne desse problema, ainda que os anarcocapitalistas sejam de direita. E a esquerda revolucionária também, que é a mentalidade revolucionária. O Islã, em seu cerne, ele já carrega essa coisa que eu vou descrever agora. A mentalidade revolucionária, nas definições do próprio professor Olavo de Carvalho, é um projeto de futuro hipotético e autoadiável que já confere ao agente presente a autoridade de julgar o mundo de agora e do passado, sob a premissa desse futuro hipotético. Isso é a mentalidade revolucionária, é você fazer aquilo que for possível para alcançar aquele futuro que você tem em sua mente. Quer isso seja provável ou não, ou faça sentido ou não. O Islã carrega essa mentalidade revolucionária em alguns conceitos que nós aqui entendemos de maneira errada. Por exemplo, todo muçulmano está em jihad. Aí você vai pensar, o muçulmano está em guerra santa? Não, jihad não é guerra santa, jihad é esforço. Todo muçulmano ele tem que fazer algum esforço para que a sua causa avance. Esse esforço de avançar a sua causa é o jihad. Aí você pergunta, qual a causa muçulmana? A causa muçulmana é acabar com a tirania. Você pensa, tirania, bacana, acabar com a tirania é um negócio bom. Só que eles entendem tirania de uma forma diferente da nossa. Governo tirânico para o muçulmano é todo aquele que permite o que Deus proíbe ou proíbe o que Deus permite. Aí, sim, mas isso é bacana. Aí eu vou te dizer, o que é o que Deus permite e o que Deus proíbe para os muçulmanos? É o que foi revelado na lei de Maomé. A lei de Alá foi revelada a Maomé e essa lei se chama a lei da Sharia. Portanto, todo muçulmano está em jihad para acabar com os governos que são tirânicos. Os governos que são tirânicos são aqueles que não são governos de Sharia. Ou seja, todo muçulmano está em esforço para colocar a Sharia no mundo inteiro. Todo ele. Quer seja radical, quer seja moderado. Eu acho até um termo meio estranho, mas enfim. As pessoas aqui entendem que o muçulmano radical é aquele cara que atira em pessoas e o moderado é aquele cara que não atira em pessoas. Só que se você prestar atenção, quando houve aquele episódio do Charlie Hebdo, que aquele grupo de muçulmanos atirou nas pessoas no prédio lá do jornal, foram perguntar depois o que é que os outros muçulmanos, os ditos moderados, achavam daquilo ali. E a resposta era, não raro, evasiva. Era sempre aquela história do mas vocês desenharam Maomé, vocês esperavam o quê? Vocês provocaram. Como se uma coisa justificasse a outra.
Mas é porque, no fundo, ele não discorda da ação daquele cara. Ele pode, talvez, não ter a capacidade de fazer aquilo que aquele outro cara fez, de pegar em arma e atirar nas pessoas. Mas aquele cara estava fazendo o jihad dele, estava fazendo o esforço dele. O esforço daquele outro cara é outro. Porque quando você vai agir no jihad, você tem que agir da forma em que você é mais eficaz. Se você for melhor, sei lá, acionista financeiro, que assim seja. Se você for melhor em matar pessoas, que assim seja. Mas todos estão em jihad, beleza? É por isso que não dá para separar uma coisa da outra. Aí isso é a explicação do porquê o problema, de onde surge o problema do Islã. Aí você me pergunta, então, qual é o problema do Islã? Não há um problema no Islã. O Islã é o próprio problema, entendeu? Eu espero que tenha ficado claro. Dúvidas e xingamentos aqui embaixo e até a próxima.